Bem, vamos começar a nossa conversa de hoje com o general José Ricardo Vedramin Nunes, comandante militar do Norte. General, um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Agradeço muito obrigado. A oportunidade de me receber aqui. E o Exército abrir para que a gente possa conhecer detalhes, né? É algo ainda... As Forças Armadas, de um modo geral, o senhor não acha que ainda é um pouco fechado, numa época de grande comunicação, de redes sociais e assim por diante? Tem toda a razão. Precisamos aí nos abrir cada vez mais, né? Em busca sempre de transparência, né? E de informação pública, né? Isso, porque daí também quando vem informações negativas, atinge até a aprovação da força, a popularidade da força. Verdade, e assim por diante. Por falta da força falar antes, né? Dar, no mínimo, a sua versão. Sem dúvida. É sempre importante esclarecer e qualquer oportunidade como essa que o senhor nos dá hoje aí é essencial. General, quando é que foi criado o Comando Militar do Norte? Durante muito tempo, a região aqui do Pará era subordinada a um comando da Amazônia que fica baseado em Manaus. E depois o Exército equiparou os dois comandos. Quando que isso aconteceu? Como foi? Em 2013, né, o Exército tomou a decisão de criar esse novo comando de área, é assim que nós chamamos, dividimos o Brasil em 8 comandos de área. Então, 8 generais 4 estrelas comandam regiões diferentes, o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, e assim por diante. E aqui o Comando Militar do Norte foi criado para dar a mesma estatura estratégica aos outros comandos de área, né, compreendendo então o estado do Pará, do Amapá, do Maranhão e o norte do Tocantins, que é uma área que tem muita influência de Marabá, o bico do papagaio. Exato, e de Imperatriz no Maranhão. Então, uma área vasta, grande, com fronteira. 20% do território nacional. Porque o que tem na Amazônia também muita fronteira. Né? Isso, são 2.000 quilômetros de fronteira, né, com a Guiana Francesa, com o Suriname e com a Guiana, e mais 2.000 quilômetros de litoral. E, general, nessa divisão de comandos, como é que nós ficamos na Amazônia Oriental em nível de equipamento, em nível de pessoal e assim por diante, de contingente? Esse comando, bom, o Exército aqui desde 1909 no Pará, né? Quer dizer, a nossa presença é muito antiga, tanto aqui nas capitais desses estados quanto na fronteira também. Mas o comando vem crescendo, né? Já de 10 anos para cá, em quantidade de quartéis e de tropa. Hoje nós somos 41 quartéis. E vamos criar mais alguns quartéis no Amapá, por causa da Foz do Amazonas é tão importante, a gente criou uma brigada lá. O Iapoque não tinha nada. Embora esteja na fronteira lá da Guiana Francesa. O Iapoque existe lá desde 1912. O Exército já está lá. O Exército lá. Era uma colônia militar, né? Foi uma colônia penal, militar, o Exército está lá há muito tempo. E desde 42 tem um quartel do Exército formal lá no Iapoque, 42 ou 45. Então nós estamos postados, mas estamos crescendo para enfrentar os desafios desse século, né? O Exército tem que estar presente, articulado na área, para ter contato com a sociedade, entender melhor os problemas da fronteira, do interior e dar as respostas que são necessárias, né? Hoje, talvez, o contingente seja superado pela tecnologia, o senhor não acha? Nós estamos vendo aí Rússia e Ucrânia e os ataques todos são de drone. Olha, uma colocação muito interessante do senhor. Nós buscamos sempre o equilíbrio, né, de tecnologia com o recurso humano. Eles têm que ser par e passo. É claro que algumas tecnologias substituem esse poder de combate humano. Outras exigem um controle humano também. O drone é o melhor exemplo esse de arma nova, né? E nós, no Exército, temos também aquisição de drones. Estamos aqui, já adquirimos muitos drones que a gente chama de categoria 0, que são só de vigilância, drones pequenos aí. Nós temos aqui no Comando Militar do Norte aqui 16 drones. Eles estão em Macapá, Marabá, Clevelândia tem também, o Iapoque e outras unidades, Altamira, Itaituba, que nós exercemos vigilância territorial. Então, só tem, por exemplo, uma patrulha fluvial nossa. O drone vai na frente, o operador de drone está embarcado, ele está olhando 2, 3, 4, 5 curvas do rio à frente. Uma patrulha na Transamazônica, os nossos caminhões, nosso comboio está lá, o drone está à frente para ver se tem obstáculos, algum tipo de problema. Então, já usamos drone. Agora o Exército está adquirindo drones armados aí, e isso deve chegar em 2 ou 3 anos. Nós chamamos de drone categoria 3. Aí vai nos dar uma outra capacidade. São esses que estão sendo usados na guerra. Perfeito. Eles estão sendo usados na guerra. Então, há um equilíbrio, assim, de o equipamento tecnológico, uma dotação de recurso humano. Para o leigo, a força antiaérea não estava na mesma tecnologia da vinda do drone, que eles estão passando tranquilo, né?
A arte da guerra é esse fenômeno de um avanço tecnológico ultrapassa o anterior, né? Naquele duelo, né? Aviação contra artilharia, tiro para baixo e bomba de cima, né? Então, às vezes, a tecnologia supera, né? E outra tecnologia tem que correr atrás do outro armamento, outro equipamento para se equiparar. Os tanques de guerra, ou carros de combate, como nós chamamos, é a mesma coisa, né? Os drones armados destruindo. Agora estão desenvolvendo tecnologias que os tanques de guerra lançam armas deles contra os drones para derrubar os drones, né? Ou sinais de guerra eletrônica para o drone ficar inviável e cair, né? Então, isso é um General, curiosidades. Por exemplo, quando aconteceu aí essa ameaça da Venezuela na Guiana, o Exército Brasileiro, de alguma forma, se manifestou? Indubitavelmente, né? O brasileiro, em geral, e ele está na vida comum, na rotina dele, ele não pensa em guerra. E não deve pensar. A defesa tem que pensar. Está longe, né? O brasileiro, em geral, é uma pessoa pacífica. Ele não enxerga ameaça nesse país, continente nosso. Mas é nosso dever nos prepararmos sempre. Por isso, sempre a gente acaba brigando por orçamentos mais robustos, né? A retórica do presidente da Venezuela contra a Guiana foi uma retórica agressiva, né? E nós temos planejamentos aí em toda a faixa de fronteira para nos defendermos. Então, o Ministério da Defesa tomou suas medidas, o governo federal também, acionou as Forças Armadas e o Exército, em particular, movimentou para lá mais de 250 milhões de reais em equipamentos. Nós levamos para lá 30 blindados de 4 toneladas, levamos mais de 100 mísseis terra-ar. Na fronteira com a Venezuela? Lá em Roraima. Colocamos tudo lá em Boa Vista, em Pacarema, na fronteira lá. E estamos fazendo exercícios militares. Aumentamos nossas capacidades de cavalaria mecanizada, de infantaria de selva, antiaérea, né, canhões antiaéreos, mísseis contra carros de combate. Ou seja, o Exército pegou material seu que estava no centro-sul do país e levou lá para o norte, lá para Roraima. Graças a Deus não precisou usar nada. Graças a Deus. Era só retórica eleitoral. Mas é nosso dever, né, levar tudo muito a sério, né, e sempre pensar na pior hipótese, né? Sim. E o senhor sabe que essa guerra retórica ela é muito forte, né? Assim como o presidente Trump falou na Groenlândia, de repente ele pode falar na Amazônia. Esse ambiente informacional, né, é isso aí, né? E aí provoca um medo, um temor, né, que todos têm naturalmente, e é preciso a gente saber que tem gente pensando nisso antes dele falar. E também, Mauro, tem muito trabalho da nossa diplomacia, né, nas relações exteriores, e a diplomacia militar também, né? Nós mantemos um excelente relacionamento militar com todos os exércitos. Por exemplo, os países vizinhos nossos. Um ano, a Guiana Francesa vem ao Brasil, as tropas militares, e nos encontram aqui numa cidade nossa, Macapá ou Oiapoque. O outro ano, a gente vai lá na Guiana Francesa. Então, esse ano, fizemos um exercício no terreno com um pelotão de infantaria de selva brasileiro com um pelotão de infantaria de selva francês, lá em Cayena, capital da Guiana Francesa. E fazemos isso também com o Suriname, com a Guiana, todas as nossas fronteiras, o Exército faz exercícios aí, encontros. O Suriname, né? Tem exército organizado? Eles têm um exército organizado, com unidades de infantaria, de engenharia, né? É uma fronteira pouco vivificada conosco, eles estão mais voltados para o Caribe, né? Mas nos encontramos ano sim, ano não. Agora, general, nós estamos perdendo a nossa guerra, ou nossa não, a guerra das drogas. Qual a solução para isso? Muito difícil. Porque o Brasil não produz cocaína, por exemplo, são nossos vizinhos, mas nos usam para logística. O que eu posso dizer assim, Mauro, é que existe um esforço imenso aí do Exército, né, junto com as agências todas, né, um esforço interagências, né. É invisível aqui para a população aqui nossa do Pará, por exemplo, do Amapá, e do Maranhão, mas nós estamos na faixa de fronteira, lá no Rio Oiapoque, permanentemente. Estamos nas estradas da faixa de fronteira, junto às comunidades indígenas, trabalhando com inteligência, junto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar do Pará, com a Polícia Civil do Pará, com a Receita Federal, com a FUNAI, com o IBAMA, com o ICMBio, trabalhando interagências em termos de compartilhamento de inteligência, para ver aonde o ilícito, por onde ele entra, por onde ele sai. E essa parte de investigação criminal é sempre dessas agências, né? E nós colaboramos aí nessa parte da repressão. Então, estamos sempre juntos da Polícia Federal, da Polícia Militar. O Exército tem poder de polícia na fronteira? Na faixa de fronteira, até 150 quilômetros da linha de fronteira com outro país para dentro, que a gente chama de faixa de fronteira, o Exército tem poder de polícia. Então, a gente procura fazer sempre o trabalho com as agências, mas também fazemos sozinhos. Fazemos patrulhamento rodoviário, fluvial e aéreo, só o Exército.
E se identificar um ilícito, nós podemos deter pessoas e apreender material ilícito até entregar para o órgão de segurança pública correspondente. Os exércitos desses países produtores, eles não têm como ajudar nas informações da saída de lá? Eu acho que existem vários acordos bilaterais de informações, né? Que é a troca de inteligência com os países. Na nossa área aqui a gente tem um relacionamento muito bom com os três, Guiana, Suriname e Guiana Francesa também. Então há uma troca de inteligência e às vezes a gente faz, às vezes não, a gente faz anualmente aqui operações que a gente chama de espelhadas. A Guiana Francesa barra de um lado, a gente barra do outro. Então a gente faz aqui num período, o ilícito corre daqui e vai para a Guiana Francesa, eles pressionam de lá. A gente chama de operação espelhada. Ao mesmo tempo que faz lá, a gente faz aqui também. E aí obtém melhores resultados, né? General, mudanças climáticas e a atuação do Exército. É seca, é alagamento, é 8 ou 80, nunca tem um 44. Isso aí deve complicar, né? Muito complicado, né? É um elemento de segurança para a gente também, porque no final nós somos empregados em ações de defesa civil, né? Para poder ajudar as enchentes em Marabá, em Altamira, ou apagar incêndios na terra indígena Tia Maria, norte de Marabá, ou na Amapá também, na terra indígena Uaiapi, ou seja, no final, porque a gente também o contribui... Exército acaba sendo o bombeiro da floresta. Sempre ajudando os bombeiros que têm a primazia da tarefa, né? E a Polícia Militar muitas vezes também. Mas estamos sempre juntos daí. Então, chega na época de incêndios agora aqui no Pará, né? Vai chegar ali agosto, setembro em diante. Justamente no período da COP. Pois é. Nós já estamos sempre deixando a nossa reserva aí de militares brigadistas, né, com equipamento, tudo para auxiliar os bombeiros, né? Eles requisitam e a gente apoia. Com aeronaves também, muitas vezes, com helicópteros. O que aconteceu no ano passado já deve ter alertado vocês da necessidade muito grande para este ano, né? Seguramente. É uma grande preocupação, né? Enchentes também. Por outro lado, Mauro, isso nos dá uma liga muito grande com a sociedade local, né? São aquelas entregas do Exército que as pessoas estão pensando em mais do Exército. Essa sociedade brasileira nos aprecia porque a gente tem muita entrega, né? Então forma um laço afetivo com a população muito forte. A Amazônia Oriental está toda mapeada pelo Exército? Está. 100%? Está. E digo mais ainda, Mauro, o Sensipan faz um excelente trabalho, que é um órgão do Ministério da Defesa, de mapeamento, cartografia geral. O Exército tem setores de cartografia dele, né, que também levanta, faz mapeamento todo, e o Sensipan também faz por satélite. Então, essas camadas diferentes trabalham juntas. Um exemplo assim prático, né, nós estamos participando da desintrusão da terra indígena Araribóia, no Maranhão. E vamos começar agora a apoiar a desintrusão da terra indígena Caiapó, aqui no Pará. Uma das maiores do Brasil, a quinta maior do Brasil é o Caiapó. E aí nós usamos... No sul do Pará. No sul do Pará. E aí nós usamos aí a cartografia do Sensipan e a nossa. E aí com isso a gente consegue ajudar os órgãos de repressão a fazer um trabalho melhor, né? Ou seja, onde tem garimpo ilegal realmente, onde não tem, onde é que passa o garimpo, qual é o fluxo logístico do garimpo. Essas organizações como o IBAMA e ICMBio, eles vão acompanhados pelo Exército? Na repressão, eles vão sozinhos lá. Nós montamos uma base logística de apoio, né, que dura mais ou menos 3 meses. Então, 1 mês para a gente montar a base logística para 150, 300 agentes, ICMBio, IBAMA, Polícia Federal, etc. Ficamos 3 meses operando, apoiando, né, com tudo, com combustível, alimentação, barracas com ar-condicionado, às vezes emprestamos aeronaves, embarcações. Eles fazem o trabalho de repressão. E depois a gente faz um mês de desmobilização depois que termina a operação. São 5 meses para a gente. E qual é o contingente atual hoje sob seu comando? 10.200 militares, entre homens e mulheres aí. Nessa área toda? Nesses 41 quartéis aí, desses 3 estados e o norte do Tocantins. E em nível de comandos, deve ser um dos menores ainda, por ser mais novo? Ele se equipara ao Comando Militar do Oeste, que pega os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mais ou menos o mesmo tamanho. Mas aqui nós estamos em crescimento, né? Porque a brigada lá da Foz do Amazonas, como nós chamamos, que é a sede em Macapá, ela ainda é uma brigada incompleta. Então, esse ano vão ser ativados mais 4 quartéis lá. Um pelotão de já PR. Prevendo a margem equatorial. Já é no crescimento antes da margem equatorial. Essa área é tão importante, do litoral do Amapá, Foz do Amazonas, é tão importante para o Exército. Era importante até do tempo dos portugueses, né? A França queria o Maranhão, então sempre foi cobiça internacional, né? São Luís em 1612, Belém em 616, entrada portal da Amazônia. Então, a margem equatorial vem dar mais peso, mais substância, mas sempre foi um projeto do Exército, tem uma presença mais forte no Amapá e na Foz do Amazonas, aqui na área de Belém e no nordeste do Pará.
Então nós vamos ativar mais E 4 não era tão unidades lá. guarnecida, até por não ter ligação rodoviária. Exato. E agora tem uma rede viária forte, o Pará inteiro, né, que se liga com o Centro-Sul, né, BR-163, né, Belém-Brasília, né. Então temos rodovias importantes, hidrovias importantes subindo do Tapajós, do Xingu. O senhor falou na BR-163, a engenharia do Exército que concluiu ela, né? Temos muito orgulho disso. E onde está agora a engenharia do Exército? Nós estamos fazendo... Por que não está na Transamazônica, general? O Exército não tem capacidade de substituir empresas civis, naturalmente, né? Então, aquilo que o Departamento de Engenharia de Construção do Exército pega de obra, muitas vezes, é aquilo que também as outras empresas não querem pegar, né? Dou um exemplo que está acontecendo agora. Entre Macapá e Laranjal do Jari, nós estamos fazendo 60 quilômetros de asfaltamento da BR-156, que vai do Oiapoque, Macapá até Laranjal do Jari. 60 quilômetros entre Macapá, os outros trechos são das outras empresas, né? Nós estamos trabalhando lá, temos já 11 quilômetros prontos, né? Ainda faltam mais ou menos uns 40 quilômetros para fazer lá. É um trecho muito difícil, muito alagado, e estamos trabalhando com 2 acampamentos lá. O senhor sabe que eu ouço e há um respeito muito grande por essa engenharia do Exército. Do tipo, não, agora sai, o Exército tomou conta lá. Nós somos muito orgulhosos da nossa engenharia. É uma engenharia que construiu a BR-174 entre Manaus e Boa Vista, construiu a BR-319 entre Porto Velho e Manaus. Que ligou Manaus era completamente bloqueado. A nossa Amazônia, ela tem, o que ela tem de integração rodoviária praticamente foi a engenharia do Exército que planejou e construiu a obra. Ela continua atuante? Sim, senhor, continua atuante. Orgulhosamente, continua muito atuante. Em muitas outras áreas também, poços artesianos, aceros, a engenharia trabalha muito nossa aí. Essas ações das forças, e particularmente do Exército, que contribuem tanto com a comunidade, com a sociedade, por que não são divulgadas, general? Nós não temos muito espaço na mídia, né? A mídia, ela naturalmente trata mais de problemas do que ações positivas, né? Então, já de novo agradeço muitíssimo ao senhor por essa oportunidade fantástica de estar falando para um programa de alta audiência, né? E de assunto de interesse geral, as pessoas são curiosas sobre isso. Nós buscamos muito a mídia, né? Procuramos relações institucionais para ter essas oportunidades. Quando elas aparecem, valem ouro como agora, a gente tenta aproveitar, né? Mas também tem, claro, um dever de casa a fazer. A gente tem que ser mais proativo. A gente tem que buscar mais contato, mais interlocução para ter mais oportunidade. Mídia é dinheiro, né? Sim. O Exército não tem recurso financeiro aí para poder pagar propaganda, né? Sim. Não, tudo bem, não em então, nível de propaganda, mas em nível de informações que são muito exclusivas, eu vejo mais pela dificuldade de acesso, talvez, pelo um receio que nós tínhamos do passado, de divulgar algo da força, pode não ser do interesse da força, ou coisa parecida, coisa meio secreta. Não, essa mentalidade já acabou já há vários anos, mas a gente tem que melhorar a nossa competência de acesso, né? Tem que facilitar mais. Aqui no Comando Militar do Norte, então, depois se o senhor quiser fazer uma reportagem de campo, né? A gente vai dar privilégio de transporte, alojamento, nós vamos facilitar porque é de nosso interesse. Que tem áreas fantásticas aqui no Comando Militar. Nós temos aqui uma unidade com blindados, a única da Amazônia inteira em Tucuruí, uma unidade de cavalaria com aqueles blindados que são anfíbios, eles navegam na represa de Tucuruí. Como um exemplo, né? Temos uma unidade de helicóptero aqui em Belém com 5 helicópteros, né, que navega em toda essa Amazônia Oriental. Temos uma brigada Marabá, temos uma brigada lá de Macapá com competências distintas. Então, é a vastidão, a riqueza do território aqui, né, proporciona, assim, múltiplas General, nós visões. vamos a um breve intervalo e na volta eu queria conversar com o senhor. Esse é o primeiro ano de alistamento militar feminino, né? Então, isso muda muita coisa em nível de Brasil. E coisa para melhor, tá? Então, vai ser o nosso próximo assunto, ok? Eu volto já.
Estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o general José Ricardo Vendramin Nunes. Ele é o comandante militar do Norte. General, ele perguntava no bloco passado, esse será o primeiro ano do alistamento militar feminino e não obrigatório para as mulheres. De que forma o Exército está se preparando para isso? Nós já estamos há quase um ano desde que veio essa determinação do serviço militar feminino voluntário, né? Primeiro na parte de infraestrutura, né? Adaptando, construindo banheiros, alojamentos próprios aí, né? Conforme as necessidades da fisiologia feminina, né? Então esse é o primeiro ponto. Depois estamos treinando os instrutores nossos, né? As pessoas, porque elas vão passar no serviço militar durante um ano. Elas têm um primeiro período que chama período básico, né? Que é onde adaptação à vida militar, né? Então, estamos melhorando salas de aula. Elas não vão ter nada diferente do que o conscrito masculino tem. Mas é outra fisiologia, né? Estamos aí muito contentes, como a gente usa no jargão militar, estamos vibrando com essa situação nova, né? Aqui no Comando Militar do Norte, tínhamos mais de 2.000 inscritas aqui. Mas, infelizmente, só temos nesse primeiro ano, que é um ano piloto, né? Só 55 vagas aqui, e serão em Belém. A maior parte delas ali no quartel-general nosso, na frente da Praça da Bandeira, depois no Colégio Militar de Belém algumas e no Hospital Geral de Belém outras. Isso é um dado interessante que o senhor colocou, quer dizer, a demanda é infinitamente maior do que a oferta. Por que o Brasil ainda tem um serviço militar obrigatório? O serviço militar obrigatório, que é uma lei bastante antiga, né, nós vemos assim de uma sabedoria incrível, porque o serviço militar obrigatório, ele permite que nós tenhamos uma reserva mobilizável que não é percebida no dia a dia aqui, mas quando acontece um conflito, é só você olhar agora Ucrânia e Rússia, né? Por toda a tecnologia do mundo que isso tenha, no final o que decide é a capacidade do Exército recompor as suas perdas. Então o serviço militar obrigatório, de norte a sul, leste a oeste, não dá essa capacidade. É uma reserva. É uma reserva. É uma reserva. Tem 30 anos que o número de voluntários é muito superior. Sim. Todo mundo é voluntário. Porque é um serviço militar que traz cidadania, que traz uma profissão também civil, né? E numa dificuldade de emprego para jovem, numa dificuldade de instrução, acaba sendo algo desejado. É uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Sim, também, né? Eu estou vendo, eu vou lhe dar um dado, eu tenho amigos donos de restaurantes, eles ficam de olho atrás dos taifeiros. Perfeito. Eles já chega jogando, eu não tenho que perder tempo treinando. A gente faz uma feira de empregabilidade todo ano, já fizemos em 2025 aí, com 400, nós selecionamos os nossos melhores, né? Fazemos uma filtragem, né? E 400 militares nossos que deixaram o Exército, né? Soldados, cabos, sargentos temporários, oficiais, dos 400 desse ano já agora, 120 já estão empregados. As empresas vão ao quartel, nós fazemos uma feira de empregabilidade, são entrevistados. Em função de demanda, por que a oferta no interior de um estado como o Pará não é maior do que a da capital para o alistamento militar? É porque a capital tem a questão de populacional, realmente. É uma questão populacional, né? Nós temos no interior, nós temos aqui na guarnição de Belém 14 quartéis, e a população aqui, a Grande Belém, tem mais de 2 milhões, né? E os outros quartéis estão espalhados em cidades de 100 mil, 130 mil, Itaituba, Altamira, né? Tirando Marabá com 300 e poucos mil e Macapá com 500 e poucos mil, né? Os outros são núcleos populacionais menores, né? E os quartéis absorvem menos. Indígenas, como é que a população indígena, o tratamento deles, o cuidado com eles, interfere na ação do Exército? Não, nós temos vários soldados indígenas, é uma comunhão. Os indígenas são os que mais conhecem o habitat, o território onde eles operam. Então, nós temos um pelotão de fronteira em Tiriós, norte do Pará, só se chega de avião ou de helicóptero, em posição a 9 quilômetros da fronteira do Suriname. E lá desse pelotão, que são 40, nós temos 11 soldados indígenas. São os melhores rastreadores, os que mais estão à frente da patrulha, os que têm mais contato lá com o ambiente operacional, como nós chamamos. Então, eles são fundamentais. No CMN nós temos aí mais de 100 soldados indígenas aí em todos os nossos quartéis. Aí. E há demandas da FUNAI para o Exército? Não tem demandas. Os líderes, os caciques, os líderes das comunidades indígenas querem muito que os seus filhos sirvam, né? Às vezes é uma questão até de vagas, né? Sim, sim. Eu imagino a pressão hoje em dia de gente querendo servir. Isso é muito bom, né? E no geral, o serviço militar é a principal entrega nossa, Mauro.
para a sociedade a principal entrega, né? Nós sempre fazemos pesquisas de opinião por amostragem de todos esses nossos quartéis para saber como as famílias e o jovem vê o serviço militar depois para corrigir rumos, né? Sim. Somos todos humanos, às vezes um militar nosso comete um equívoco de tratamento e tal, mas é fora da regra. A regra nossa é que a pessoa sinta saudade do Exército quando vai embora, né? E eu acho que, graças a Deus, a gente tem atingido. E há algum contato com esses egressos pós? A gente tem associações de oficiais da reserva, associações de cabos soldados da reserva, vão nas nossas formaturas, aqui em Belém mesmo, boa parte dos que vão, aí, comparecem, são. E eles fazem reuniões anuais da turma de 1983, dos conscritos, e fazem churrasco no quartel. É bacana, mantém viva essa chama cívica, né? Sim. General, vamos entrar na COP30. É algo novo. Creio que tenha muito trabalho para o Exército brasileiro, para as Forças Armadas de modo geral. Vamos receber muitos chefes de Estado, chefes de governo, e aí deve ter um contato permanente dos exércitos desses países com o Exército brasileiro. Temos uma questão também de colaborar em hospedagem, já que o Exército tem muitas instalações, como o senhor falou, e, de repente, é até mais interessante para aqueles militares que vêm acompanhando um chefe de Estado ficar hospedado no Exército brasileiro. Como é que vai funcionar? Qual é o planejamento do Exército com relação à COP30? Mauro, o desafio é gigante, né? Porque ele é inédito em Belém, né? É diferente do Rio de Janeiro, que já houve 10 grandes eventos, né? Lá está tudo mais ou menos bem preparado já. Então, esse ineditismo é desafiador para todos, né? Para nós também. O que nós temos feito aí, temos tido um contato, primeiro, muito próximo com todos os entes. Então, o próprio governador de estado e o prefeito já almoçaram lá comigo no começo do ano. Eu já estive com a vice-governadora, que é executiva da COP, o gabinete dela, as federações todas, FEComércio, FIEP, nós temos tido contato. E os órgãos de segurança pública nem se fala, né? Então, temos uma reunião mensal que fazemos ali no Comando Militar do Norte e também fazemos rodízio, que é de inteligência, para compartilhar as percepções, muito voltado para a segurança, que vai ser a principal tarefa nossa, cooperar com a segurança do evento. O Exército vai até promover um seminário essa semana de Exato. Segurança e defesa específico para a COP30. Exato. Sabendo que a COP não vai discutir esse tipo de assunto, puxamos no primeiro semestre essa oportunidade e faço de público um agradecimento à Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual do Pará e UNAMA, que abraçaram essa ideia conosco. Então, o meio acadêmico está embarcado. São todos do Exército? Metade civis e metade militares, né? Civis acadêmicos de grande reputação local, aqui a maior parte deles, de fora vamos ter aí apenas 3 de fora, e a maior parte dos palestrantes militares também aqui da área, de modo que os amazônidas civis aqui que conhecem possam falar melhor dos temas, né? Então vai ser um seminário importante no Teatro Maria Silvia Nunes, né? Inscrição gratuita, tem tudo para funcionar bem, e a nossa ideia é que ele seja um evento permanente. Inaugura esse ano que vem assim, porque aí a comunidade acadêmica se engaja nesse tipo de evento, né, e produz um conhecimento importante, né. O nosso público-alvo são os jovens universitários aí, para que desperte neles a necessidade de defesa, de segurança. Mas voltando tentando responder a sua pergunta, né, o nosso viés principal na COP30 é a segurança. Então nós estamos dimensionando o esforço de segurança para cooperar com a Polícia Militar do Pará. O Exército é uma espécie de coordenador das demais forças no evento? A coordenação estadual está com o governo do Estado e a federal com o governo federal. Então, nós cooperamos com esse bloco aí, somos mais um ente, né? É claro que na segurança nós temos boas capacidades, então somos um ator, não somos protagonistas de nada, somos mais um ator, né? Mas temos convidado, conversado e o pessoal também tem comparecido bastante para a gente entender a natureza do problema de segurança. Organizações criminosas, as manifestações, as questões de ir e vir aqui na capital, né? Ao passo que o governo do Estado está desenvolvendo o plano de mobilidade, né? Os alojamentos, tudo. Os planejamentos estão sendo concorrentes agora e vai chegar num ponto que todo mundo vai convergir para um planejamento central, né? Então, na parte de segurança. No viés não operacional, nós oferecemos ao Ministério da Defesa da ordem de 470 vagas aí para alojarem civis ou Polícia Federal, 470? PRF. É aqui no 2º BIS? Aqui em vários quartéis aqui de Belém, essas 470 vagas. Não podemos oferecer mais, infelizmente, porque temos que trazer tropa nossa de fora, né? A capacidade... Quer dizer, vai aumentar o contingente? Vem gente de outros comandos? Vai.
porque eu vou trazer toda a tropa lá da Transamazônica, da Brigada de Marabá e toda a tropa de Macapá também. Mas tem capacidade que nós não temos aqui. Por exemplo, defesa química, biológica, radiológica, nuclear. O Exército aqui tem maior capacidade de Forças Armadas. E cibernética? Cibernética também. Cibernética virá, defesa química virá, mais helicópteros, virá a guerra eletrônica do Exército, uma porção de capacidades virão para cá. Como é que é a guerra eletrônica? Explica para nós. Essa guerra eletrônica é uma capacidade de apoio aí a monitoramento de espectro eletromagnético, rádio, celular, para a gente poder entender melhor o fluxo. Tem muita coordenação de segurança, né? De voo da Força Aérea, de helicópteros, né? Coordenação de trânsito, né? Então a gente vai proteger essas comunicações nossas, né? É uma guerra eletrônica para proteger as nossas comunicações contra outras interferências, né? Tudo pode receber interferência hoje, né? Digital, há demandas de pedidos de apoio para a segurança específica de algum chefe de Estado, coisa assim? Haverá demanda. Não chegou até as forças, até o Ministério da Defesa ainda, né? Mas já estão se fazendo as estimativas em virtude da grande quantidade de chefes de Estado, né? Haverá uma parte da Força Aérea para fazer nos aeroportos, etc., da Polícia Federal, que é o principal ente com relação a isso, e possivelmente nós vamos dar algum apoio aí, subsidiário a esse tipo de segurança. O comando terá algum convidado especial para a COP? Nós vamos, o Ministério da Defesa deve me designar como comandante conjunto. Então, eu devo ser o comandante militar mais antigo aqui, que vai abranger Exército, Marinha e Força Aérea. E nós vamos organizar um centro de comando e controle lá no QG do Exército. E vamos ter lá gente da Marinha, da Força Aérea, do Exército, num grande Estado-Maior, com presença também de PRF, PF, as outras entidades. Também vamos ter gente nossa no Centro de Comando e Controle do Estado, aqui de Segurança Pública, e vamos trabalhar coordenadamente. General, aproveitando também a sua estada e uma curiosidade, o que é que falta para o Exército assumir a Praça da Bandeira? Muito pouco, graças a Deus, com toda a boa vontade do prefeito Igor aí, estivemos juntos e apalavramos, e agora ele fez já o decreto municipal de concessão da praça para o Exército. Então devemos fazer com brevidade uma cerimônia ali para que a gente receba essa concessão. Estamos trabalhando com um patrocinador para poder fazer um grande trabalho de recuperação da Praça da Bandeira e aí nós vamos tomar conta dela, né? Vamos proporcionar maior segurança. Durante a COP terá um evento específico para a criança? Parece que haverá um evento específico para a criança, está sendo concebido ainda, né? E esperamos até lá ter essa praça em ótimas condições, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso, vamos ficar com ela por muitos anos aí, tomando conta dessa praça, e eu acho que ela vai ficar boa. Na frente do quartel. E a praça, fazemos aquela cerimônia anual do Dia da Bandeira, né? Frente do quartel. Então, o nosso agradecimento também ao prefeito Igor aí por essa concessão. Será só essa? Ou, de repente, o prefeito... Por enquanto, essa aí. Mas Mauro, nós, durante a COP30, nós estamos planejando, também pedir ao prefeito, né, por exemplo, o Bosque Rodrigues Alves, né? Nós pretendemos colocar lá um stand lá do Exército, né, de guerra na selva, porque ele deve ser muito visitado na COP30, né? Sim. O Parque do Tinga também pedimos, a vice-governadora Hanna também nos concedeu, já palavrou. Então, pretendemos colocar stand para mostrar o trabalho do Exército. E lá no Parque da Cidade, que vai ficar espetacular o Parque da Cidade, né? Estamos em tratativa, já palavramos com a vice-governadora também, para fazermos ali uma trilha ecológica dentro daquela área de proteção ambiental que tem no parque lá da Cidade Novo. Vai ser inaugurado nesse ano, vai ser construído esse ano, e aí vamos fazer ali umas estações ambientais. Até o Rio Guamá? Eu não sei se chega no Rio Guamá ali, não me lembro bem, mas é uma APA que tem ali dentro do Parque da Cidade. É a APA que separa o parque do rio. Está quase um quilômetro de caminhada ali, vai ser muito bacana, dentro da selva, né, uma trilha. Estamos trabalhando com a Secretaria Estadual de Cultura também. Tem tudo para dar certo. Que bom, é bom a gente saber disso. General, eu só tenho a agradecer a sua disposição de abrir esse tipo de informação, para nós é muito importante, é do interesse geral da comunidade, o senhor sabe disso, e o que a gente puder contribuir nessa divulgação, conte conosco. Muito obrigado por essa entrevista. Os agradecimentos são todos nossos, Mauro, pela valiosíssima oportunidade que você nos deu de falar um pouco aqui da gente, né? Então, muito obrigado, de coração, em nome de todo o Comando Militar do Norte. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 10h20 da noite. Até lá.